dia, que a maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Episódio número 10, que maravilha podermos chegarmos aqui neste tão precioso dia, no 10º episódio, no 10º dia dessa devocional Manhãs com Deus. Se você não é inscrito no nosso canal, quero convidar você a se inscrever, a compartilhar o vídeo, como também deixar a sua curtida, certo? Estamos no texto de Mateus, capítulo 6. Estamos meditando ali no sermão que ficou conhecido como o Sermão da Montanha. Desde o começo, nós temos falado muito a respeito de Cristo e as suas orientações para a nossa vida. Os conselhos dele para a nossa família, para a nossa casa, para diversas áreas da nossa vida. Então, se você não assistiu ainda, você pode voltar lá para os vídeos anteriores e conferir tudo, certo? Mas vamos abrir nossas Bíblias, ou vamos fazer a leitura do texto que se encontra em Mateus, capítulo 11, que é a continuidade do ensinamento de Jesus a respeito da oração, a oração conhecida como oração do Pai Nosso, que diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nos vídeos anteriores falamos sobre a primeira lição do Pai Nosso, que é tratar Deus como Pai e tratar o nosso próximo, o nosso irmão, como irmãos de fato. E tratar o nosso próximo como irmãos, uma vez que o Deus é Pai de todos, todos também são irmãos, certo? Você pode ver isso nos vídeos anteriores, só voltar um pouquinho e você vai ficar por dentro de como nós fizemos a exposição dos versos anteriores do Mateus capítulo 6. Mas vamos lá. Duas coisas importantes nesse pequeno verso rico de conhecimento. A questão é que o pão ele nos dá hoje. O interessante é que desde a queda lá no Éden, quando Adão decidiu, escolheu se rebelar contra Deus e querer ser igual a Deus, desejando algo que Deus falou que não era para ele desejar, que não era para ele ter, e ele quis, porque no seu entendimento próprio ele podia ser igual a Deus. E uma das punições que caiu sobre Adão e, consequentemente, sobre nós, porque nós estávamos representados em Adão, Adão nos representou, então ali nós estávamos também no Éden, que a punição é que do suor da terra nós comeríamos, do suor do trabalho, do ar do trabalho, é que nós iríamos comer. Claro, nós não teria necessidade disso caso o homem não tivesse pecado, porque tudo já era suficiente em Deus. Não havia necessidades, não havia as coisas que nós conhecemos hoje se o homem não tivesse pecado contra Deus. Então o trabalho se tornou algo como que faz parte da vida do ser humano. E o interessante é que desde então nós passamos a viver atrás desse pão. Pessoas que trabalham, elas não trabalham para luxar às vezes. Claro, tem pessoas que de vez em quando conseguem trabalhar para luxar, mas na maioria, em uma grande parte, posso até chutar que 95% da população mundial trabalham para sobreviver, trabalham para ter o pão na sua casa. O interessante é que o pão vem de Deus. O pão, o alimento, a provisão. O pão vem de Deus. Isso nós podemos ver que a provisão de Deus acompanha a humanidade desde lá do Éden. Quando mais tarde, nós podemos acompanhar também em Gênesis, em toda a sua leitura, que Deus cuidou de Noé, cuidou de Abraão, como também cuidou de Agar e de Ismael, quando foram expulsos da casa das tendas, melhor dizendo, de Abraão, e tiveram que ir para o deserto. Deus cuidou, Deus providenciou alimento para eles.
Quando a seca veio sobre a terra de Jacó, Deus havia providenciado pão no Egito. Quando o povo, depois de 400 anos preso no Egito e foram libertos, Moisés conduziu o povo pelo deserto, nós vemos ali que Deus proveu o pão, o maná, durante 6 dias na semana, de domingo a sexta. Na sexta-feira eles pegavam 2 pães, 2 porções, tanto para a sexta quanto para o sábado, porque sábado eles não trabalhavam, eles não colhiam. E o interessante é que todo dia tinha o pão novo, tinha um maná novo, tinha comida nova, provida por Deus, não por trabalhos. E o interessante é que nós vemos todo o enredo da Bíblia, falando do homem que trabalha, do homem que vai, que se esforça, mas tudo isso é inútil se o provedor não for Deus. O salmista vai dizer que Deus dá enquanto os seus dormem. O salmista vai dizer também que Deus é o nosso pastor. E o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O pão provém de Deus. O pão vem de Deus. Por mais que nós possamos trabalhar, por mais que gastamos nossas forças e vidas no trabalho para sustentar a nossa casa, seria inútil, seria perca, seria para nada proveito se não fosse o Senhor que providenciasse o pão para a nossa casa. O pão, algo tão fundamental. Claro, estamos falando de pão, mas isso remete à providência das necessidades da nossa vida. Esse alimento, essas necessidades da vida, ela vem de Deus. Mais à frente nós vamos falar, mas eu quero já citar aqui o texto que vem logo adiante, que quando os discípulos estão inquietos, Jesus fala, olha, não fiquem preocupados com o que vocês vão comer. Deus cuida de vocês. Deus dá comida a vocês. Interessante, meus irmãos. Que interessante. Deus é quem nos sustenta. O salmista vai dizer também que ele foi menino, agora é homem, mas nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O pão vem de Deus. A provisão vem de Deus. O outro detalhe, o outro ponto importante é que do mesmo jeito que o Pai é nosso, o pão também é nosso. Ele não diz, o meu pão me dá hoje. Ele diz, o pão nosso de cada dia não me dá, mas nos dá hoje. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o pão que está na minha casa é do meu irmão também. Isso quer dizer que enquanto tiver comida e bebida na minha casa, meu irmão não passa nem fome nem sede. Nós não somos individualistas, onde cada um junta em celeiros para si mesmo. A maior demonstração de cristianismo é que quando nós tratamos Deus como um pai, nós tratamos o próximo como o nosso irmão, tudo o que nós temos passa a ser também do nosso próximo. Passa a ser de serviço para o nosso próximo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Como é importante entendermos que o pão nosso, o pão é provido do nosso Pai, vem do nosso Pai para nossas mesas. Eu não gosto muito do sistema religioso quando ele implica dizer que você tem que dar para receber. Quando na verdade você dá porque você tem condições de ajudar o seu irmão. O sistema religioso ele implica dizendo que você tem que fazer sacrifícios, você tem que colaborar, você tem que doar, você tem que dizimar, você tem que ofertar. Quando na verdade
Se nós fazemos isso como uma obrigação, nós não entendemos absolutamente nada do que é de fato ser filho de Deus e ter irmãos numa comunidade de fé. O pão nosso implica dizer que a feira do meu irmão e a cesta básica do meu irmão está na minha despensa. Quando eu compro, será que eu penso, quando eu compro alimentos para a minha casa, para satisfazer a minha necessidade física, será que eu lembro do meu irmão? Será que eu penso no meu irmão? A comunidade de fé ela é baseada em serviço, serviço mútuo. O interessante é que Jesus ele fala em Mateus 26 que no final dos tempos, ele juntará para si pessoas e juntarão para o lado direito e o lado esquerdo. E ele vai dizer para as pessoas do lado direito e ele vai dizer que vinde a mim, benditos do meu Pai, porque eu tive fome e me deste comida. E eles vão perguntar, quando foi que te vimos com fome e te demos comida? E ele vai responder, toda vez que vocês fizerem estas coisas aos meus pequeninos, estão fazendo a mim. Às vezes uma pessoa não está precisando de palavras proféticas. Às vezes uma pessoa não quer ser derrubada. Às vezes está precisando de uma ajuda. Você já parou para pensar se o irmão da sua comunidade de fé já tomou café, já almoçou, já teve as refeições, ou se ele está tendo as refeições pelo menos digna? Você parou para pensar no seu irmão quando o pão que é dado a você para repartir, você já parou para pensar no seu irmão? O maior sinal de uma igreja que tem o Espírito Santo é que todos permanecem em comunhão. E é interessante que nós vemos o contraste da igreja primitiva de Atos e um contraste da igreja de Corintos, onde o Espírito Santo estava na igreja de Atos quando eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e no partir do pão e de casa em casa. Não havia entre eles necessidade alguma, porque antes que houvesse, ele já tinha dado os seus bens para que, se houvesse algum necessitado, os bens pudessem ser utilizados a favor do que tivesse a sua necessidade. Já a igreja de Corinto era a igreja que falava muito, falava línguas, tinha profecias, tinha muitas coisas, mas enquanto uns saíam fartos e embriagados, outros saíam com fome dos cultos. A maior demonstração da presença do Espírito Santo na igreja é quando esta igreja vive para a comunidade e não a comunidade vive para a igreja. A igreja existe para a glória de Deus e para todas as suas funções espirituais, como também no ajuntamento de necessitados e de pessoas que têm condições. Isso não tem nada a ver com comunismo, irmãos. Isso não tem nada a ver com ideologia partidária. Não. Isso tem a ver com Cristo. Enquanto o sistema comunista ou o sistema autoritário implica em obrigar você, se você não quer, você é obrigado a compartilhar, você é obrigado, enquanto pessoas colocam essa obrigação sobre as suas costas, você faz no cristianismo porque você se preocupa verdadeiramente com o seu irmão. Não confunda as coisas. A igreja tinha tudo em comum. As suas necessidades, as suas faltas, mas tinham todos o mesmo Espírito. Criam no mesmo Jesus. Pertenciam ao mesmo Deus e tinham o mesmo Espírito. Para concluir, eu quero dizer que do mesmo modo que Deus é o nosso Pai, tanto meu quanto seu, o pão também é nosso.
E enquanto houver pão na mesa de um cristão, outro jamais passará fome. Enquanto houver provisão na casa de um cristão, outro cristão jamais sentirá fome, passará por necessidade. Porque o mesmo Pai, o mesmo Cristo, o mesmo Criador, é o mesmo provedor de todos. Deus te abençoe e que isso venha a ser algo praticado na sua família, na sua casa e na sua vida. Eu quero orar com você e por você. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu maravilhoso e poderoso nome. Te agradecemos, Deus, por esta palavra ministrada ao nosso coração. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é o provedor das nossas vidas, da nossa casa. Apesar dos nossos esforços, nada seria aproveitado se o Senhor não estivesse nas nossas vidas. Nos ajuda, Deus, a viver verdadeiramente para Ti, a viver como irmãos que pensam uns outros e que servem uns aos outros. Nos ajuda a servir a nossa casa e que a nossa casa venha a ser um lugar onde outros podem vir e se alimentar junto conosco. Se alimentar da comida que sacia a nossa fome carnal, as nossas necessidades fisiológicas, a nossa necessidade física, mas também que venha se alimentar da Tua palavra, da Tua presença no nosso lar.